Então, na semana passada, nós vimos as instruções para a construção do tabernáculo e como Deus deseja habitar no meio do seu povo, com o tabernáculo e o sacerdócio sendo instruídos para revelar a presença de Deus entre os israelitas. A verdadeira intenção do tabernáculo era Deus habitar entre o povo. E hoje a gente vai ver, através desses 4 capítulos, a consagração sacerdotal no capítulo 29, onde Arão e seus filhos vão ser separados com sangue, água e óleo, apontando para a purificação e sacrifício e a unção do Espírito. Nós vamos ver sobre o altar do incenso no capítulo 30, que representa a adoração e a oração constante diante de Deus. O culto deve ser puro e santo. No capítulo 31, nós vamos ver sobre Bezalel e Ailode, que mostram que Deus capacita pessoas comuns com o Espírito Santo para exercer dons e habilidades no serviço a Deus. E também veremos sobre o sábado como aliança, simbolizando o descanso em Deus e a lembrança que a santificação vem dele, não dos nossos esforços. E, por fim, no capítulo 32, nós vamos ver o incidente do bezerro de ouro, revelando a tendência humana à idolatria e à impaciência espiritual. O pecado quebra a comunhão com Deus. E terminando esse capítulo, vai ter a intercessão e a restauração, através de Moisés se colocando entre Deus e o povo, prefigurando Cristo como o mediador que restaura a aliança e garante o perdão. Algumas dessas instruções do tabernáculo e sacerdócio são repetitivas, são coisas que já foram mencionadas no capítulo anterior, mas a intenção aqui é que, pela importância, Deus repete várias vezes para Moisés, como quando a gente vai estudar para uma prova no tempo de escola, que a gente lê várias vezes, para que isso fique plantado na memória e, diante da importância, que todas essas instruções sejam seguidas retamente, sem nenhuma modificação. Então, vamos iniciar a leitura do capítulo 29. Assim você os consagrará para que sirvam como sacerdotes. Prepare um novilho e 2 cordeiros sem defeito. A consagração do sacerdote começa com sacrifício. Nada poderia ser feito sem sangue, porque o acesso a Deus exige essa expiação. O novilho e os carneiros sem defeito representam a pureza, a entrega total, a imagem do sacrifício perfeito de Cristo, o cordeiro sem mácula, como dito lá em 1 Pedro 1,19. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite, e pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. O pão sem fermento representa a pureza, lembrando que o fermento é o símbolo do pecado, nesse sentido aqui, e o azeite representa o Espírito Santo. Juntos, esses elementos mostram que o serviço a Deus deve ser feito com pureza e unção. Tem que ter os 2 elementos, sem um fica incompleto. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Então, antes de vestir as vestes sacerdotais, Arão e seus filhos precisam ser lavados com água, o símbolo da purificação necessária para o serviço a Deus. Cristo nos lava com a água da palavra, como dito lá em Efésios 5:26. E a consagração começa com a purificação e o sacrifício. Antes de servir, é preciso ser limpo. Para servir a Deus, a gente precisa primeiro se livrar da nossa sujeira. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Então, as vestes eram colocadas em ordem, uma sobre a outra, representando a cobertura e a santidade de Deus sobre o homem. Assim, Arão era revestido para o serviço e nós somos revestidos de Cristo. Unja-o com óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Então, a unção com óleo, a gente vê aqui, simbolizando a presença e o poder do Espírito Santo, capacitando o sacerdote para o ministério a partir daqui. Sem o óleo, o serviço era apenas um ritual, uma repetição de sequências. Com o óleo, ele era empossado dessa unção espiritual. O óleo da unção lembra que nenhum ministério é eficaz sem o Espírito Santo. A gente pode servir na igreja, pode se dedicar ao máximo, mas sem a unção do Espírito Santo é só filantropia. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também cinturões em Arão e seus filhos. O sacerdote se lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará a Arão e seus filhos. Então, a consagração incluía a linhagem sacerdotal. Deus estava instituindo um sacerdócio contínuo aqui, apontando para o sacerdócio eterno de Cristo, o sacerdote real, dito lá em Hebreus 7:24. Traga um novilho à frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão a mão sobre a cabeça do novilho.
Então, impor as mãos significava a transferência da culpa. O pecado do sacerdote era simbolicamente colocado sobre o animal inocente. E a imposição das mãos mostra que Cristo levou sobre si a nossa culpa. As mãos foram impostas para transferir o nosso pecado para ele. E você o sacrificará na presença do Senhor, defronte à tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco de sangue do novilho na ponta do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Então, o sangue era aplicado no altar, o lugar do sacrifício, representando a reconciliação e a purificação. Depois, tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que envolve e queime no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Então, o animal era queimado fora do acampamento, essa parte aqui, simbolizando que o pecado deveria ser expulso da presença de Deus. Em Hebreus 13, 11 e 12, isso é aplicado em Jesus, que é chamado de sofreu na porta, ao carregar nossos pecados. Lembrando que ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Então, o novilho queimado, fora do acampamento, aponta para o sacrifício de Jesus, que santificou com o sangue dele, que tirou o nosso pecado. Separe um dos cordeiros, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o dos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas e coloque o lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar, é o holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. O carneiro do holocausto simbolizava essa entrega total. Enquanto o novilho anterior era uma oferta pelo pecado, purificação, o carneiro era a oferta da consagração, uma vida totalmente dedicada a Deus. E a imposição das mãos, novamente, indicava essa identificação. O sacerdote reconhece que a vida dele pertence inteiramente a Deus. O fogo, então, consumia toda essa oferta, representando o desejo de que tudo em nós seja queimado pelo zelo, seja totalmente entregue a Deus. E Paulo aplica esse princípio lá em Romanos, quando ele diz que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão a mão sobre a cabeça do animal, e você o sacrificará. Pegue o sangue e o coloque na ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue dos lados do altar. Então, aqui, esse segundo carneiro era chamado de carneiro da consagração. O sangue era colocado nesses 3 pontos específicos, na orelha, na mão e no pé, por causa de um significado muito importante. A orelha indicando que o sacerdote deveria ouvir apenas a voz de Deus. A mão direita, porque o sacerdote deveria agir com santidade e obediência. E o pé direito, indicando que ele deveria andar nos caminhos de Deus. Então, assim, todo sacerdote, o ouvir, o agir e o caminhar, eram consagrados a Deus. Pegue, então, um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça a aspersão com eles sobre Arão e suas vestes e sobre os filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados. Ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Então, o sangue e o óleo misturados mostram que a união entre a redenção e a capacitação espiritual. Não há uma sem a outra. Não há unção sem purificação e nem serviço sem santificação. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura que envolve a coxa direita. Esse é o cordeiro da oferta da ordenação. Da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Então, Arão e os filhos, eles oferecem a Deus o que receberam, como toda essa alimentação, como um gesto simbólico de entrega total e reconhecimento. A oferta movida, o movimento diante do altar, representa o ato de apresentar algo a Deus e depois receber de volta santificado. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor. É oferenda dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Então, tudo que foi colocado na mão do sacerdote é devolvido a Deus. Isso mostra que tudo que a gente tem vem dele e volta para ele, o princípio central da adoração.
Tire o peito do cordeiro para ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor com o gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertence a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Então, essa parte da carne era queimada para Deus. E outra parte era comida pelos sacerdotes. E essa refeição era uma forma de uma comunhão com Deus. Deus partilhava da mesa dele com os sacerdotes. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e seus filhos. É a contribuição obrigatória que eles farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. Então, o sacerdote vivia daquilo que era consagrado a Deus. E assim o ministério deveria ser sustentado por aquilo que é santo. O sustento de um ministério deve ser consagrado a Deus, não deve vir de algo impuro. E esse é o princípio que é afirmado por Paulo lá em 1 Coríntios 9, que ele fala sobre isso. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que as vistam enquanto forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá de usá-las durante 7 dias. Então, o sacerdócio aqui instituído era perpétuo e passado de geração em geração, de pai para filho. E as vestes sagradas, elas eram esse símbolo de continuidade desse chamado. Não pertenciam ao homem, mas ao ministério que ele representava e seriam passados adiante. E isso aponta para a eternidade do sacerdócio de Cristo, que, diferente dos filhos de Arão, permanece para sempre, como dito lá em Hebreus 24:7, do sacerdócio perpétuo. Jesus é o sacerdote para sempre. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne no lugar sagrado, a entrada da tenda do encontro. Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para a ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Então, a refeição do sacerdote diante do altar representava essa comunhão com Deus. E o alimento não era comum, era santo, separado exclusivamente para o serviço a Deus. E somente quem tinha passado por essa purificação é que poderia participar, lembrando que a comunhão com Deus requer santidade. Verso 24. Se sobrar a carne do cordeiro da ordenação, ou pão até amanhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-la, visto que são sagrados. Então, nada poderia ser guardado por outro dia. Isso ensina que a consagração deve ser renovada diariamente. A vida com Deus não se sustenta com experiências passadas, mas com o confiar de que amanhã ele vai prover. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que ordenei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo. Então, durante 7 dias, isso deveria ser repetido, um número que simboliza a plenitude e a perfeição. O sacerdote e o altar eram purificados repetidas vezes por 7 dias, mostrando que o serviço a Deus é algo que exige um preparo contínuo e complexo. Não é algo superficial, apressado, não se pode fazer para Deus de qualquer jeito. Durante 7 dias, faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então, o altar será santíssimo e tudo o que nele tocar será santo. Então, o altar, após essa consagração, se tornava santíssimo. E o contato com ele transformava o comum em santo, figurando o poder santificador da presença de Deus. E hoje Cristo é o nosso verdadeiro altar. Tudo que é entregue a ele se torna sagrado e consagrado a Deus. Eis o que você terá de sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia. 2 cordeiros de 1 ano, ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Aí aqui Deus institui o sacrifício contínuo, uma oferta diária, uma de manhã e uma de tarde, simbolizando que a adoração tem que ser constante e a dependência diária da graça de Deus. O sacrifício é contínuo, apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cujo sacrifício é perfeito e eterno também. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro de melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de oliva batida e 1 litro de vinho com oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor. Prepare-a no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente na entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você.
Então, o altar era o ponto de encontro entre Deus e o homem aqui. O sacrifício deveria ser constante, garantindo essa comunhão com Deus. Mas hoje isso não é mais necessário. Hoje Cristo é esse encontro eterno, o mediador entre Deus e os homens. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, eu os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, esse aqui é o clímax do capítulo. Deus não quer só esse sacrifício, ele quer comunhão. E o propósito de todo esse sistema sacerdotal é isso, é Deus habitar no meio do povo, a presença divina selando essa aliança. Assim como Deus habitava no meio de Israel, hoje ele habita entre nós, pelo Espírito Santo. Até aqui tudo bem? Então vamos adiante para o capítulo 30. Ele continua com as instruções aqui. Verso 1. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado com 45 centímetros de um lado e 90 centímetros da altura de suas pontas. Formarão com ele uma só peça. Revista-o com ouro puro da parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura que sustenta as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acácia para fazer as varas revistas de ouro. Coloque o altar à frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Então, o altar do incenso era pequeno, mas tinha muita importância pelas medidas aqui. Ele era feito de madeira de acácia revestido de ouro, e ficava no lugar santo, diante do véu que separava o santo dos santos. Então, assim como o altar de bronze representava o sacrifício pelo pecado, o altar de ouro representava a adoração e a intercessão. O incenso aqui vai simbolizar as orações do povo chegando até Deus. O incenso sobe aos céus com a oração. Uhum. Arão queimará o incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Então, o incenso deveria ser oferecido 2 vezes ao dia, como diz aqui, de manhã e de tarde. O mesmo horário do sacrifício contínuo que era feito lá fora no altar de bronze do cordeiro. Isso mostra a ligação entre o sacrifício e a oração, a conexão entre eles. O sangue e o perfume caminham juntos. A oração sobe como um incenso e deve ser constante e regular. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo ecoa esse princípio, quando ele diz: orai sem cessar. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem ofereçam cereal, nem derramem sobre ele oferendas de bebidas. Então, esse altar de incenso ele era exclusivo para essa finalidade, a oração e a adoração diante de Deus. Nada deveria subir ou misturar-se com essa prática. Deus não aceita culto inventado, manipulado, modificado, só o que procede da obediência e da pureza de coração. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Então, o mesmo altar do incenso precisava ser purificado com sangue uma vez por ano. Isso revela que até a oração e a adoração humana precisam ser cobertas pela redenção. Sem o sangue do Cordeiro, nenhuma oração é aceitável diante de Deus. E Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Ele entregou o próprio sangue dele para que a nossa oração chegasse a Deus. Verso 11. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá de pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida, se for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Então, Deus ordena que sempre que o povo fosse contado, cada pessoa oferecesse um resgate em forma de contribuição. Essa oferta era um ato de reconhecimento que a vida de cada israelita pertencia a Deus. Sem essa oferenda, o ato simples de contar o povo iria trazer uma consequência muito grave, porque ninguém tem o direito de se vangloriar
do que é de Deus. E esse princípio foi ignorado quando a gente vai ver lá em 2 Samuel 24. Davi ignorou isso e fez o recenseamento sem pedir essa oferta. E uma praga caiu sobre Israel naquela época, fazendo mais ou menos 70 mil pessoas morrerem. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados de idade de 20 anos para cima darão ao Senhor a sua oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos, que 6 gramas quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Então, todos deveriam dar o mesmo valor, independente da condição social. Isso ensina que, diante de Deus, todos são iguais, todos têm o mesmo valor. Rico e pobre são igualmente tratados e dependentes da graça de Deus. A prata, dessa forma, era chamada de dinheiro do resgate aqui. Era um meio shekel, como é chamado, que foi usada depois para fazer as bases do tabernáculo, aquelas bases que a gente viu lá que a gente vai ver também depois no capítulo 38, que eram revestidas de prata. E então a habitação de Deus, ela era firmada literalmente na redenção do povo. Isso é muito muito profundo. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. Então, o dinheiro da expiação lembrava continuamente que cada vida pertencia a Deus e foi resgatada por Ele. Hoje, a nossa vida ela se sustenta com base no mesmo fundamento. Fomos comprados por um preço, pelo preço do sangue de Jesus. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a na tenda do encontro e o altar mande enchê-la com água. Essa pia de bronze ficava lá entre o altar, onde o sangue era derramado, e o tabernáculo, onde se ministrava diante de Deus. Era o ponto intermediário, o lugar de purificação antes do serviço. Como a gente vai ver lá em Êxodo 38, a pia foi feita com os espelhos das mulheres que serviam na porta da tenda do encontro, e mostrando que a verdadeira beleza está na natureza espiritual, não na aparência exterior. O objeto que era utilizado para a vaidade agora seria utilizado em favor de Deus. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão de lavar-se com a água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferenda preparada no fogo. Então, antes de ministrar, o sacerdote precisava se lavar. O sangue do altar tratava o pecado, mas a água da pia tratava as impurezas diárias do serviço dele. Isso mostra que, mesmo depois da expiação, a gente precisa de limpeza contínua da palavra e do espírito. Nós somos eternamente tentados ao pecado e eternamente pecadores. Então, a nossa dependência é total e diária de Deus, dessa purificação. Jesus explica isso lá em João 13:10, quando ele diz: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, pois está todo limpo. Aqui repete isso, essa questão do sacerdote lavar constantemente os pés. Ou seja, quem foi salvo precisa apenas da purificação diária para se manter em comunhão com Deus. Essa comunhão tem que ser diária. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Então, a lavagem era uma condição vital para o serviço sacerdotal. Um lembrete de que ninguém pode servir a Deus em impureza. E o serviço era sem santificação, levaria à morte espiritual. Como um pregador, um pastor, qualquer pessoa que sirva a Deus, sem essa unção, ela está acabando caindo em maldição. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia com base no peso padrão do santuário e 1 galão de azeite de oliva. Então, Deus ordena esse material para a confecção do óleo santo de unção, feito com esse azeite e essas especiarias. Cada um desses ingredientes ele tinha um simbolismo espiritual muito profundo. A mirra que é dita aqui, ela representa a amargura e sofrimento, apontando para as dores de Cristo. A canela, o aroma forte, representando o fervor e o zelo espiritual. O cálamo, que é mencionado aqui,
ele vai representar a planta que cresce em lugares úmidos, simbolizando a retidão, a sensibilidade e a presença de Deus. A cássia mencionada é o perfume raro, usado em coroações para reis, representando a majestade de Cristo. E o azeite de oliva é o símbolo do Espírito Santo, como a gente vai ver várias vezes aqui. Então, essa combinação ela é uma figura perpétua da obra do Espírito Santo em Cristo e na igreja. O poder de Deus com a santidade, o amor e o sacrifício. Faça com eles o óleo sagrado para... Marcos. Oi? Seria igual o óleo que é ungido? Como? Eu não entendi. O óleo ungido. O que a gente usa hoje em dia? Isso. Eu não sei qual é a composição que ele tem, mas provavelmente devem usar um material semelhante. Entendi, obrigada. Nada. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista, que será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa de todos os seus utensílios, o candelabro, seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, e todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Então, eu até vou, a título de curiosidade, pesquisar sobre a composição do óleo que é utilizado hoje em dia para a unção e ver se ele também tem todos esses ingredientes, porque agora fiquei curioso também. Interessante, né? Sim, interessante. Então, aqui a gente viu que tudo no tabernáculo deveria ser ungido com esse óleo sagrado. A unção separava os objetos para o uso exclusivo a Deus. Nada que era santo poderia ser ministrado para outra finalidade, senão o culto a Deus. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que neles tocar se tornará santo. Então, o toque sagrado santificava. Isso mostra que a santidade, ela é, não sei se a palavra é correta, mas ela é contagiosa quando vem de Deus, mas a impureza também, quando vem do homem. Tudo que toca é contaminado, seja pela santidade ou pelo pecado. Por isso, a unção verdadeira sempre vem do alto, nunca do esforço humano. Unjarão os seus filhos e consagre-os para que sirvam como sacerdotes. O óleo era aplicado sobre o sacerdote, simbolizando o Espírito Santo, capacitando ele para o ministério. Então, essa unção não era um ritual decorativo, era uma transferência de autoridade e de poder espiritual. Diga aos israelitas: esse será o meu óleo, sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É o óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Então, a unção ela era exclusiva, não poderia ser imitada nem usada para outros propósitos. Isso ensina que a presença do Espírito Santo ela é única e não pode ser falsificada e nem imitada ou qualquer outra modificação. O poder de Deus não é uma fórmula, uma ciência exata, mas é o resultado de um relacionamento sagrado. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio de seu povo. Então, a tentativa de copiar o que era sagrado era vista como uma afronta. Isso aqui é uma advertência contra o uso superficial das coisas de Deus, algo que se aplica até hoje. Somente quem é separado, limpo, pode receber e ministrar a verdadeira unção. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e façam um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Então, agora Deus prescreve a fórmula para o incenso sagrado, que deveria ser queimado diariamente no altar. E cada ingrediente também tem uma função e significado. Eles utilizavam a resina para dar base sólida à mistura, que representava a estabilidade espiritual. Então, aqui a ônica era uma resina aromática usada para esses rituais reais, apontando para a realeza e a majestade de Deus. O gálbano mencionado aqui, ele tinha um cheiro forte e amargo, simbolizando o arrependimento e a sinceridade. O incenso puro tinha um aroma doce, representando o louvor genuíno, verdadeiro a Deus. E o sal, por fim, aqui, ele simboliza a aliança e a permanência. Moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Então, o incenso deveria ser moído bem fino, simbolizando que a adoração verdadeira exige humildade
e aquebrantamento. Nada grosseiro ou impuro poderia subir diante de Deus. O louvor deve vir do coração refinado e contrito. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no sagrado, reservado ao Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir da sua fragrância será eliminado do povo. Então, assim como o óleo, o incenso era exclusivo para o culto. O perfume sagrado não era para prazer humano, para vaidade humana, mas para a glória de Deus, ensinando isso que a verdadeira adoração não busca satisfazer as nossas emoções, o nosso ego, mas agradar a Deus. Esse é o verdadeiro sentido da adoração e do culto a Deus. Já tem alerta, né, na Bíblia sobre isso, né? E a Bíblia, é o que eu digo, ela é tão atual quanto o Jornal de Amanhã. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Então, vamos ao capítulo 31. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Aqui Deus não apenas vai instruir Moisés sobre o tabernáculo, mas agora chamar pelo nome aqueles que vão construir. Ele está nomeando as pessoas agora, mostrando que Deus conhece pessoalmente cada um e ele escolhe cada um para a sua obra de uma forma personalíssima, específica para cada um. Nada é aleatório, há um chamado específico e intencional para cada pessoa. E aqui o Bezalel, essa pessoa, o nome dele significa na sombra de Deus, indicando a proteção e a intimidade que ele tinha com Deus para ser escolhido para esse ofício. Ele seria como se diz, o principal artífice, aquele que ia trabalhar com as mãos e transformar o plano de Deus em realidade. Todas aquelas instruções de projetos que Deus deu para Moisés sobre a construção do tabernáculo, ele era o executor, era quem ia pôr em prática. Eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, Bezalel foi empossado, foi cheio do Espírito Santo. Ele é o primeiro homem da Bíblia a ser descrito assim, recebendo a unção do Espírito Santo, mostrando que a inspiração do Espírito Santo não se limita só ao púlpito, ao altar, mas alcança também o trabalho manual. Todo trabalho, toda arte, com criatividade e com a inspiração de Deus, ela é para o bem. Deus capacitou Bezalel aqui com sabedoria, com discernimento espiritual para aplicar o conhecimento dele corretamente. E deu também a ele entendimento, percepção clara da vontade de Deus, conhecimento, domínio técnico e prático para executar todas as várias tarefas aqui que ele esculpia, entalhava, desenhava, e habilidade artística e criatividade também, e isso tudo para glorificar a Deus através da excelência nesse trabalho. O Espírito Santo aqui é o verdadeiro arquiteto dessa adoração. Além disso, designei Auliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo também. Capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Então, esse Eliabe aqui significa tenda do pai. Ele foi escolhido para cooperar, para ser o braço direito de Bezalel. E o trabalho do tabernáculo não seria obra de um homem só, como a gente viu aqui, mas o esforço coletivo sob a direção de Deus. Várias pessoas foram capacitadas para essa obra. Deus instruiu dons, deu talentos diferentes para cada um deles, mas com o mesmo propósito: edificar a morada dele para que ele possa habitar entre as pessoas. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios do altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a base, as vestes litúrgicas, tanto vestes sagradas de Arão, do sacerdote, como as vestes de seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo da unção e os incensos aromáticos para o lugar santo, tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Então, Deus não apenas chama, mas ele dá instruções detalhadas aqui, que a gente viu nos capítulos anteriores também, as medidas, a quantidade de cortinas, a quantidade de colchetes. Então, a obediência a essa revelação é o que transforma a inspiração em adoração. A arte do tabernáculo não era só uma expressão artística pessoal, a assinatura de um artista muito criativo, mas ela era a expressão da glória de Deus. Esses dois, o Bezalel e o Eliod, eles lembram que toda a habilidade vem de Deus e deve ser usada para ele. Nós não podemos dizer que tal habilidade é profana,
é profana se a gente entregar por uma finalidade maligna, mas tudo pode ser usado em favor de Deus. Cada detalhe do tabernáculo aqui era uma expressão de beleza e ordem da santidade de Deus. E aqui a gente vê vários ofícios diferentes nessa arte. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o sábado era, mais uma vez, lembrado aqui como o dia do descanso. Isso era um sinal da aliança entre Deus e Israel. Ao guardar isso, o povo vai se lembrar que a santificação vinha de Deus, não do próprio esforço deles. E o descanso sabático também aponta para uma verdade espiritual. Somente em Deus há descanso verdadeiro. Só nele a gente vai descansar. E hoje esse descanso ele se cumpre em Cristo, no nosso sábado eterno, e que a gente descansa das nossas obras para confiar plenamente na graça dele. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá de ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio de seu povo. Então, a gravidade da pena mostra o quanto Deus valorizava a santidade do descanso, a ponto de ter essa pena de morte aqui. Trabalhar no sábado era um ato de incredulidade, de não confiar em Deus. Significava tentar sustentar-se sem depender dele, dizer que não precisa de Deus. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas no 7º dia, é o sábado, o dia do descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado deverá ser executado. Então, o descanso sabático também ensina que o ritmo e o equilíbrio da vida é espiritual. Deus não deseja servos exaustos, cansados, mas um coração renovado pela comunhão com Ele. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Então, o sábado era uma lembrança da obra criacional, Deus criando o mundo em 6 dias e descansando no 7º. E assim como Deus descansou, após criar o mundo, o homem também deve descansar, reconhecendo a existência e a dependência de Deus. E Cristo também vai cumprir esse princípio ao dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele é o nosso sábado nesse sentido. O sábado não é apenas mais um dia, mas um estado de descanso espiritual em Cristo. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, as tábuas selam esse momento, esse diálogo com Deus. Deus não apenas fala, mas ele grava nas tábuas de pedra, mostrando que a permanência e a autoridade e a confiança nele. O dedo de Deus representando essa ação direta, sem mediação humana. Hoje o Espírito Santo grava essa lei, não em tábuas. Essas tábuas não existem mais, mas no coração do crente. Tudo bem até aqui? Então, a gente vai para o capítulo 32. Nesse capítulo, a gente vai ver que Moisés, após ter ficado lá 40 dias no alto do monte, em comunhão com Deus, vai se deparar com uma situação muito lamentável, muito triste. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse-lhe: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, a ausência prolongada de Moisés, esse tempo que ele ficou fora, revelou a impaciência e a incredulidade do povo. Mesmo eles tendo visto vários milagres lá no Egito, no deserto, eles rapidamente se voltaram para a idolatria. E essa idolatria nasce da impaciência espiritual. A raiz de toda idolatria é isso, é a impaciência, quando o homem quer algo visível para substituir a fé. Ele não crê sem ver, ele tem que ver para crer. E eles não pedem um novo Deus, mas pedem aqui um Deus visível que os represente. O mesmo erro que o ser humano repete hoje, quando transforma símbolos em pessoas, tradições ou rituais em substituto da presença de Deus. Deus não tem forma, não tem nada disso, nenhum ritual desse substitui a presença de Deus. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, traga-os a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo num ídolo, que
modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Então, o ouro aqui, que era símbolo da bênção e da provisão divina, foi transformado em instrumento de idolatria. E isso acontece quando a gente usa os dons de Deus para fins contrários à vontade dele, para tentar satisfazer nós mesmos. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Então, a tragédia é que o culto da idolatria foi feito em nome de Deus. Ironicamente, esse falso Deus era uma forma que eles estavam tentando adorar a Deus, e misturando o nome de Deus com práticas pagãs, o sincretismo espiritual que Deus abomina, e que a gente vê em algumas situações até hoje, esse sincretismo. Eles queriam adorar a Deus da maneira deles, não conforme Deus queria ou ordenou. Eles estavam inventando um culto a Deus aqui. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então, a falsa adoração virou festa e imoralidade rapidinho. Quando o culto se perde e o temor, ele se torna um entretenimento. A idolatria sempre termina com a corrupção moral. É um caminho sem volta. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa desviaram-se daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo de forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifício e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Então é interessante notar aqui uma mudança. Deus sempre chamou Israel de meu povo. Aqui ele disse para Moisés: o teu povo. E o pecado rompeu essa comunhão de Deus com o povo. O povo se distanciou da identidade santa nesse momento. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se assente contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Então, depois Deus propõe destruir Israel e começar de novo com Moisés, sobrando só Moisés. Isso, na verdade, aqui que a gente está vendo é um teste, não da fidelidade de Deus, mas da intercessão e compaixão do líder, de Moisés, por esse povo que cometia erros. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas mal sobre o teu povo. Então, a reação de Moisés ela é extraordinária aqui, é sensacional. Ele não aceita essa proposta, mas intercede em favor do povo, que tinha acabado de trair Deus. Então, a gente vê aqui a essência da verdadeira liderança. A verdadeira liderança espiritual ela é movida pela compaixão e pela lembrança da aliança, não pela vaidade, não para ser o centro, mas para interceder pelo povo e até mesmo usar os argumentos mais convincentes para Deus. Ele disse aqui, porque se matasse o povo, acabaria envergonhando o próprio Deus, porque os egípcios iam dizer: aquele povo foi liberto por um Deus que não protegeu eles e acabou matando eles no deserto. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda a terra que lhe prometi, e que será sua herança para sempre. Então Moisés apela não para o mérito do povo, mas para a fidelidade de Deus, das promessas que Deus tinha feito às gerações anteriores. E essa intercessão ela é eficaz, porque sempre se fundamenta na promessa de Deus, não no argumento humano. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer ao povo. Então, não é que Deus tenha mudado de ideia ou de caráter, mas ele expressou a misericórdia em resposta a essa intercessão. A oração de um justo realmente pode mudar o rumo da história. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estava escrita em ambos lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Então essas tábuas representavam a aliança entre Deus e Israel. Elas foram feitas e escritas pelo próprio Deus, indicando que esse relacionamento dele com o povo, ele estava firmando diretamente através dessas pedras. Moisés descendo o monte com o testemunho dessa aliança na mão, mas o povo e a infidelidade já tinham sido quebrados espiritualmente essa aliança.
Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não, é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço som de canções. Então, Josué, que ainda estava sem compreender, pensa que o barulho talvez fosse uma guerra, talvez estivessem lutando lá embaixo. Mas Moisés reconheceu bem o som. Não, ele conhecia os pagãos no Egito, né? Então não era louvor a Deus nem lamento de batalha, mas grito de uma festa profana. Eles literalmente fizeram uma roda de pagode lá embaixo. O contraste é doloroso. Enquanto Moisés está lá em comunhão com Deus no monte, o povo se entregando à imoralidade lá embaixo. O barulho do pecado sempre substitui a melodia da adoração verdadeira. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Então, a indignação dele foi grande. Ao ver o pecado diante dos próprios olhos dele, Moisés parte as tábuas, simbolizando a quebra dessa aliança por parte do povo. A lei foi escrita por Deus e foi quebrada por causa do pecado humano. Um retrato da condição espiritual do homem, incapaz de guardar a lei por suas próprias forças. Ele sempre vai quebrar a lei, sempre vai pecar. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. Depois, Moisés, então, destruiu esse bezerro, reduzindo a pó. E depois ele faz o povo beber a água misturada com as cinzas daquele bezerro, como um ato de humilhação, uma punição para aquela idolatria. Eles provariam o gosto amargo daquilo que tinham adorado. O pecado, quando exposto, ele perde o brilho, ele revela essa sujeira, essa humilhação. Tudo que o homem idolatra um dia vai se tornar amargo como cinza na boca dele, vai trazer um gosto ruim à idolatria. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que os levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu sabes como esse povo é propenso ao mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Então Arão tenta justificar o injustificável aqui. Ele transfere toda a culpa para o povo e apresenta uma desculpa completamente absurda, como se o bezerro tivesse surgido espontaneamente do fogo. Ele jogou lá o ouro e a estátua se moldou sozinha, é o que ele está querendo dizer aqui. Então esse é o reflexo da natureza humana caída, sempre uma tentativa de negar a responsabilidade do pecado, sempre, como dizia o Jean Paul Sartre, o inferno são os outros. Mas Deus não vai aceitar essa desculpa, ele quer arrependimento verdadeiro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para seus inimigos. A idolatria não produz liberdade, mas causa vergonha. Muito embora o idólatra se sinta livre, ele está se envergonhando a si mesmo. Quando a liderança falha em manter o temor a Deus, o povo se desvia e se torna motivo de escárnio. Por isso que, hoje em dia, a gente vê muitas igrejas sendo motivo de piada, de chacota, por conta de erro de líderes delas. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Então aqui é uma chamada para separação, uma chamada de responsabilidade que Moisés faz aqui. No meio dessa confusão, ele se coloca como a linha divisória entre o sagrado e o profano. Os levitas atenderam esse chamado imediatamente. E o nascimento da vocação sacerdotal a gente vê aqui. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda a tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Então, o juízo aqui ele é severo, a consequência é grave. Alguns milhares de homens morreram nesse dia. O pecado do bezerro não era só uma desobediência, mas uma rebelião aberta contra Deus, e a santidade de Deus exige a separação e a justiça. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 entre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho ou seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Então os levitas demonstraram um zelo pela santidade de Deus, mesmo que isso custasse relacionamentos pessoais, perder pessoas próximas ou da família. A consagração verdadeira é isso, ela exige priorizar a vontade de Deus acima dos laços humanos, das relações humanas. Por isso que Deus escolhe para ser guardião do culto sagrado essa linhagem aqui.
O sacerdócio de Levi nasce em meio ao juízo, em meio ao sangue. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Então, após esse juízo aqui que aconteceu aos idólatras, Moisés vai subir no monte novamente. Ele reconhece a gravidade do pecado como um grande pecado e se oferece novamente como intercessor. Ele vai lá falar com Deus para pedir perdão pelo povo. E aqui a palavra propiciação, ela significa isso, aplacar a ira, acalmar a ira para obter o perdão mediante o sacrifício. Moisés se colocando como um mediador entre o povo culpado, o pecador, e Deus santo, antecipando o que viria no ministério de Cristo, como um mediador perfeito entre nós e Deus. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro. Agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreve. Aqui a gente encontra uma das declarações mais profundas de amor e entrega total da Bíblia. Moisés está disposto a ser apagado do livro da vida, se isso significar o perdão do povo. Ele se coloca para ser condenado no lugar do povo. E então o amor dele é intercessor, refletindo o coração de Cristo, que se entregou no nosso lugar. Esse é o verdadeiro espírito de um líder espiritual. Ele não apenas repreende e dá ordens, mas carrega o fardo do pecado dos outros diante de Deus. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então Deus corrige a proposta, ele faz os próprios termos dele. Cada pessoa é responsável pelo seu próprio pecado. O perdão não é herdado, mas concedido individualmente para quem se arrepende. E mesmo assim, a intercessão de Moisés move o coração de Deus e para poupar o povo da destruição total, como a gente viu antes. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá na sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos seus pecados. Então Deus reafirma a missão. O povo deve seguir em direção à terra prometida, mas a consequência do pecado vai permanecer, não foi esquecida. O perdão remove a culpa eterna, mas não necessariamente elimina as consequências temporais do pecado. Então, ainda assim, a promessa de Deus ela é renovada, pelo que a gente viu aqui. Ele vai mandar o anjo dele diante deles, acompanhando durante toda a jornada. Mesmo em disciplina, Deus não abandona o povo dele, mesmo que o povo tenha cometido esse pecado tão grave. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse um bezerro. Então aqui há um castigo imediato, pelo que a gente vê. Possivelmente uma praga, uma doença, que serve como uma correção, uma lembrança da gravidade, da consequência daquele pecado. Deus não ignora o mal, mas ele também não destrói o povo. Ele disciplina para restaurar com fidelidade. O castigo não é uma rejeição, pelo que a gente vê aqui, mas um chamado ao arrependimento. No momento de dificuldade, o povo vai se voltar para Deus. Eles fizeram bezerro quando eles estavam lá sem nenhuma dificuldade. Deus é como um pai que corrige o filho. Deus purifica o povo para que eles voltem a andar em santidade. Então, o que a gente tem de conclusão geral aqui desse capítulo? A gente viu que o episódio do bezerro de ouro é uma das maiores quedas espirituais de Israel. Ele ensina que, mesmo após grandes experiências com Deus, o coração humano está sempre a um passo da queda, sempre propenso à idolatria, ao erro, e a verdadeira adoração ela não pode ser substituída por imagens, emoções ou tradições humanas. Nada substitui o verdadeiro culto a Deus. E a gente vê também um exemplo de liderança piedosa, que deve unir zelo, santidade e compaixão pelos pecadores, como a gente viu Moisés agindo aqui. E o perdão é possível, sim, para quem há um mediador fiel, Jesus Cristo, que intercede por nós junto a Deus, pelos nossos pecados. Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Antes de finalizar, eu queria fazer uma leitura de 1 Pedro 2, 9 e 10, que reflete muito o que a gente estudou hoje. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que andastes, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, assim como Arão e os seus filhos foram consagrados para servir a Deus diante do altar, nós hoje somos chamados e santificados por Cristo
para sermos do sacerdócio real. O Êxodo aqui mostra que Deus habita entre o povo, e Cristo, a gente vê isso se cumprir como a perfeita presença de Deus entre nós. Agora ele habita em nós, não apenas entre nós, como um templo, como uma construção do tabernáculo. Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo vivo. O nosso culto diário é manter essa presença com a pureza e a consagração e a fidelidade a Deus, sem substituir ele por bezerros de ouro modernos que possam tentar tornar o lugar de Deus ou tomar nosso coração. Não sei se fez sentido para vocês. Isso aqui foi muito, muito vivo e muito atual, o estudo de hoje. Então, era isso. Eu queria agradecer a todo mundo que participou hoje. A gente está na reta final do livro de Êxodo. Obrigado e até semana que vem.